Há um som que ecoa através das páginas das Escrituras Sagradas, um som que tem atravessado milênios e que hoje, neste exato momento em que você me escuta, ressoa mais forte do que nunca. É o som de uma porta se fechando. Não uma porta qualquer, mas a porta da graça de Deus. E quando ela se fechar completamente, meus amados, não haverá mais tempo, não haverá mais chances, não haverá mais misericórdia disponível para aqueles que ficaram do lado de fora. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada espiritual que pode transformar sua vida para sempre, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O que você está prestes a descobrir não é apenas mais uma mensagem, é um alerta divino que pode significar a diferença entre a vida eterna e a perdição eterna. Você já se perguntou por que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, escolheu usar a parábola das 10 virgens? Por que ele falou sobre uma porta que se fecha? Por que o Espírito Santo inspirou os apóstolos a registrarem com tanta precisão os detalhes sobre os últimos dias? A resposta é simples e ao mesmo tempo aterrorizante, porque Deus, em sua infinita misericórdia, queria nos avisar sobre o momento exato em que a sua paciência chegaria ao fim. No Evangelho segundo Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13, encontramos uma das mais solenes e impactantes parábolas que Jesus já contou. Ele disse que o reino dos céus seria semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas junto com as lâmpadas, mas as loucas não levaram azeite consigo. Esta parábola não é apenas uma história bonita para ser contada em cultos dominicais. É uma profecia viva, uma revelação sobre o estado espiritual da igreja dos últimos dias. Estas 10 virgens representam todos nós que professamos seguir a Cristo. Todas elas tinham lâmpadas, todas conheciam a palavra, todas frequentavam os mesmos lugares de culto, todas pareciam iguais por fora. Mas havia uma diferença crucial, uma diferença que determinaria o destino eterno de cada uma delas: o azeite. O azeite, meus amados, representa a unção do Espírito Santo, a verdadeira conversão, a experiência genuína com Deus que vai além da religiosidade externa. Representa aquela fé que queima no íntimo, aquela comunhão diária com o Criador, aquela sede insaciável pela santidade que só pode ser satisfeita pela presença real do Deus Altíssimo. E enquanto o esposo tardava, todas elas adormeceram. Aqui está uma verdade que muitos líderes religiosos não têm coragem de proclamar. A igreja dos últimos dias entraria em um estado de letargia espiritual. Não importa se você é da denominação A, B ou C, todas as virgens adormeceram. A frieza espiritual, a conformidade com o mundo, a busca por entretenimento ao invés da busca por Deus, tudo isso são sinais claros de que estamos vivendo o cumprimento literal desta profecia. Mas então, à meia-noite, no momento mais escuro da história humana, ouviu-se um brado: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E foi neste momento crítico que a diferença se tornou evidente. As prudentes acenderam suas lâmpadas porque tinham azeite, mas as loucas descobriram que suas lâmpadas estavam se apagando. Imagine a agonia daquelas 5 virgens loucas. Elas pediram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Esta é uma das passagens mais perturbadoras de toda a Bíblia. Por quê? Porque revela uma verdade espiritual incontestável. Há experiências com Deus que não podem ser transferidas, há unções que não podem ser compartilhadas, há preparações espirituais que são absolutamente individuais. Ninguém pode emprestar sua salvação para você. Ninguém pode dividir sua intimidade com Deus. Ninguém pode transferir seu caráter cristão. Enquanto as loucas foram comprar azeite, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E então vem a frase que deveria fazer tremer os alicerces de todo o coração que ainda tem um resquício de sensibilidade espiritual: e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. 3 palavras que carregam o peso da eternidade. 3 palavras que separam a vida eterna da condenação eterna. 3 palavras que marcam o fim da era da graça e o início da era do juízo. Posteriormente vieram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas a resposta do esposo foi devastadora: em verdade vos digo que vos não conheço. Você percebe a gravidade desta situação? Estas não eram pessoas de outras religiões. Não eram ateus ou ímpios declarados. Eram virgens, pessoas que haviam guardado sua pureza, que haviam se preparado para o encontro com o esposo.
Mas faltava-lhes o essencial, a verdadeira experiência com Deus, representada pelo azeite em suas vasilhas. Nos dias de Noé, Deus estabeleceu um prazo de 120 anos para que a humanidade se arrependesse. Durante todo esse tempo, Noé pregou a justiça, construiu a arca e foi ridicularizado por sua geração. No livro de Gênesis capítulo 7 versículo 16, encontramos uma das declarações mais solenes de toda a Escritura: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou por fora. O Senhor os fechou por fora. Foi Deus mesmo que fechou a porta da arca. Quando a chuva começou a cair, quando as fontes do grande abismo se romperam, quando o juízo finalmente chegou, não havia mais como entrar na arca. A porta estava fechada, e quem a fechou foi o próprio Deus. Da mesma forma, em Apocalipse capítulo 3 versículo 7, Jesus declara sobre si mesmo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Jesus tem as chaves. É Ele quem abre e fecha as portas. E quando Ele fechar a porta da graça, nenhum poder no céu, na terra ou no inferno poderá abri-la novamente. Mas qual é o som que anunciará o fim das chances? No livro de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17, Paulo nos revela: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O som da trombeta de Deus será o último som da era da graça. Será o som que marcará o fechamento definitivo da porta. Depois desse som, começará o período mais terrível da história humana, a grande tribulação. Olhe ao seu redor hoje. Veja os sinais que Jesus predisse em Mateus capítulo 24. Guerras e rumores de guerras estão por toda parte. O Brasil e o mundo inteiro enfrentam crises econômicas sem precedentes. Fomes, pestes e terremotos se multiplicam dia após dia. A iniquidade se multiplica de tal forma que o amor de muitos esfria, exatamente como Cristo profetizou. Mas há sinais ainda mais específicos que muitos não percebem. No livro de 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo descreve com precisão cirúrgica como seriam os homens nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição não é de pessoas do mundo secular. Paulo está falando de pessoas que têm aparência de piedade, pessoas religiosas, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que conhecem a linguagem cristã, mas que negam a eficácia da verdadeira piedade. No Brasil de hoje, vemos igrejas cheias de pessoas que se encaixam perfeitamente nesta descrição. Amantes de si mesmas, correndo atrás de bênçãos materiais mais do que da santidade. Avarentas, transformando o evangelho em negócio. Presunçosas, achando que Deus tem obrigação de abençoá-las. Sem afeto natural, destruindo laços familiares em nome de uma espiritualidade distorcida. A apostasia predita nas Escrituras está se cumprindo diante dos nossos olhos. No livro de 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 a 4, Paulo adverte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Antes da vinda do Senhor, haveria uma grande apostasia. E meus amados, essa apostasia não começou ontem, ela está acontecendo agora, neste exato momento em que você me escuta. Doutrinas estranhas estão sendo aceitas como normais. Pecados estão sendo chamados de bênçãos. A santidade está sendo ridicularizada como legalismo. O temor do Senhor está sendo substituído por uma intimidade barata e irreverente. Mas por que Deus permite que as coisas cheguem a este ponto? Por que Ele não intervém imediatamente? A resposta está em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está sendo longânimo, paciente.
Sua misericórdia ainda está disponível. A porta da graça ainda está aberta. Mas essa paciência divina não durará para sempre. No livro de Gênesis capítulo 6 versículo 3, Deus declarou sobre a geração de Noé: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Há um limite para a paciência de Deus. Há um momento em que sua longanimidade chegará ao fim. E quando esse momento chegar, não haverá mais oportunidade de arrependimento, não haverá mais chance de salvação, não haverá mais porta de entrada no reino dos céus. No livro de Hebreus capítulo 3 versículos 7 a 8, o Espírito Santo nos adverte: por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra-chave aqui é hoje. Não amanhã, não na semana que vem, não quando você se sentir mais preparado, hoje. O que significa ter o coração endurecido? Significa ouvir a voz de Deus e escolher ignorá-la. Significa conhecer a verdade e preferir continuar na mentira. Significa sentir a convicção do Espírito Santo e resistir a ela. Significa adiar indefinidamente a decisão mais importante de sua vida. Faraó é o exemplo clássico de um coração endurecido. 10 pragas caíram sobre o Egito, 10 oportunidades claras de reconhecer o poder do Deus de Israel. Mas a cada praga, a cada demonstração sobrenatural do poder divino, o coração de Faraó se tornava mais duro. Até que chegou o momento em que não havia mais volta. O próprio Deus endureceu seu coração definitivamente. No livro de Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Jesus faz um apelo desesperado: eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração neste exato momento. Ele quer entrar, ele quer ter comunhão com você, ele quer transformar sua vida. Mas perceba que é você quem precisa abrir a porta. Jesus não vai forçar a entrada. Ele bate, ele chama, ele convida, mas a decisão final é sua. E chegará o dia em que ele parará de bater, chegará o momento em que sua voz não será mais ouvida, chegará a hora em que a porta se fechará para sempre. Você pode estar se perguntando: mas como posso saber se estou preparado? Como posso ter certeza de que tenho azeite suficiente em minha vasilha? A resposta está na avaliação honesta de sua vida espiritual. Você tem sede de Deus ou apenas de suas bênçãos? Você busca sua face ou apenas suas mãos? Você ama sua presença ou apenas seus presentes? O verdadeiro cristianismo não é uma religião de domingo. Não é apenas frequentar cultos, pagar dízimos e ofertas, ou participar de atividades eclesiásticas. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento vivo, dinâmico e transformador com Jesus Cristo. É ter a certeza inabalável de que seus pecados foram perdoados, de que você nasceu de novo, de que o Espírito Santo habita em seu coração. No livro de Romanos capítulo 8 versículo 16, Paulo declara: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem esse testemunho interior? Você tem essa certeza que vai além de qualquer dúvida? Ou você está apenas esperando que sua religiosidade seja suficiente para garantir sua salvação? A Bíblia é clara. No livro de Efésios capítulo 2 versículos 8 a 9 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, através da fé, e não pelas obras. Mas a fé verdadeira sempre produz obras, sempre gera transformação, sempre resulta em frutos dignos de arrependimento. Os sinais dos tempos estão se cumprindo com uma velocidade assustadora. Israel voltou a ser uma nação em 1948, exatamente como profetizado. Jerusalém foi restaurada ao controle judaico em 1967. O conhecimento se multiplica de forma exponencial, como Daniel profetizou. As comunicações globais tornam possível que todo olho veja o retorno de Cristo, como João revelou no Apocalipse. Mas o sinal mais claro de todos é o estado da igreja. Jesus perguntou em Lucas capítulo 18 versículo 8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta pergunta retórica sugere que nos últimos dias a verdadeira fé seria rara, mesmo dentro das igrejas. Olhe para o cenário religioso brasileiro atual. Mega-igrejas focadas em prosperidade material. Líderes vivendo em luxo enquanto seus seguidores lutam para sobreviver. Doutrinas que prometem riqueza garantida para quem tiver fé suficiente. Evangelhos que eliminaram a palavra pecado, que aboliram a necessidade de arrependimento, que transformaram Deus em um gênio da lâmpada disposto a realizar todos os desejos humanos. Este não é o evangelho que Jesus pregou.
Este não é o cristianismo que os apóstolos ensinaram. Esta é a apostasia dos últimos dias, o engano que enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Mas em meio a toda essa confusão, em meio a todo esse engano, Deus ainda tem um povo, ainda tem um remanescente, ainda tem aqueles que não dobraram joelhos diante de Baal. Estes são as virgens prudentes da parábola de Jesus. Estes são aqueles que têm azeite em suas vasilhas. Estes são os que serão arrebatados quando soar a trombeta de Deus. A pergunta que não quer calar é: você está entre as virgens prudentes ou entre as loucas? Você tem azeite em sua vasilha espiritual ou apenas a aparência de piedade? Você está verdadeiramente preparado para o encontro com o esposo celestial ou apenas esperando que sua religiosidade seja suficiente? O tempo está se esgotando. A paciência de Deus tem limite. A porta da graça não ficará aberta para sempre. E quando ela se fechar, quando soar o último chamado, quando a trombeta tocar pela última vez, não haverá mais oportunidade de preparação, não haverá mais chance de arrependimento, não haverá mais possibilidade de salvação. Se você reconhece que sua vida espiritual está superficial, se você admite que tem apenas aparência de piedade, se você confessa que tem mais religiosidade do que relacionamento com Deus, ainda há tempo. A porta ainda está aberta. Jesus ainda está batendo. O Espírito Santo ainda está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não endureça seu coração. Não resista mais à voz de Deus. Não adie mais a decisão mais importante de sua vida. Arrependa-se verdadeiramente de seus pecados. Entregue sua vida completamente a Jesus Cristo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Viva uma vida de santidade e comunhão com Deus. Lembre-se das palavras de Jesus no livro de Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A tragédia desta passagem é que Jesus está falando de pessoas religiosas, pessoas que fizeram obras em seu nome, pessoas que tinham atividade ministerial. Mas ele declara que nunca as conheceu. Conhecimento mútuo implica relacionamento íntimo, comunhão diária, amor genuíno. Você conhece Jesus pessoalmente ou apenas conhece sobre ele? Você tem um relacionamento vivo com o Salvador ou apenas informações sobre sua pessoa? Esta é a diferença entre ter azeite na vasilha ou ter apenas uma lâmpada vazia. O som que anunciará o fim das chances está prestes a ecoar pelos 4 cantos da terra. Será o som mais glorioso para aqueles que estão preparados e o som mais aterrorizante para aqueles que não estão. Será o som da vitória para as virgens prudentes e o som da derrota eterna para as virgens loucas. Não sabemos o dia nem a hora, pois apenas o Pai conhece o momento exato, como Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas sabemos que estamos próximos, sabemos que os sinais estão se cumprindo, sabemos que a porta da graça não ficará aberta para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade eterna, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz transformadora com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que podem mudar o rumo de sua vida e de sua eternidade. E se o Senhor tocou em seu coração através desta palavra, se você sente que Deus o chamou para apoiar este ministério que busca levar a verdade bíblica aos corações sedentos, deixe uma oferta de fé clicando em Valeu demais. Mas faça isso apenas se sentir em seu coração o desejo genuíno de contribuir, pois Deus ama ao que dá com alegria. Sua contribuição, seja ela qual for, será uma semente plantada no reino de Deus e retornará para você em bênçãos abundantes. Que Deus abençoe sua vida, que Ele prepare seu coração para a sua vinda, e que você seja encontrado entre aqueles que têm azeite em suas vasilhas quando soar a trombeta final. Não deixe que a porta da graça se feche sem que você esteja do lado certo dela. Amém.